Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre o tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixaram os judeus e acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Queridos irmãos e irmãs, esta semana que iniciamos ontem, Domingo da Paz, Domingo de Ramos, é a das mais importantes, ou a mais importante de toda a nossa vida. É nesta semana, queridos irmãos e irmãs, que a verdade se revela em toda a sua plenitude. Que a verdade se manifestará aos homens. E ontem nós iniciamos justamente com aquilo que Deus nos deu, a graça da fé, pelo batismo. Ontem todas as almas, os seres humanos deveriam cantar Hosana nas alturas. Hosana nas alturas significa liberta-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, no teu espírito, no mais alto dos céus. Não é os ramos, queridos, não é as palmas, são símbolos da nossa fé. Mas essas palavras que brotaram do fundo do coração daquele povo e se alegraram por um momento com Jesus, com Deus,
acreditaram e experimentaram, meus queridos, a alegria da verdade de Deus. Esta semana significa para nós, queridos, esse olhar de fé do qual a casa deve ficar cheia do perfume. A casa deve ficar cheia do bálsamo da adoração a Deus. A casa do coração dos homens. É uma semana, queridos irmãos, que devemos nos lançar, nos refugiar, procurar abrigo pelo que vem pela frente. A verdade. Aquilo que o soldado, depois de Jesus dar o seu último suspiro, o soldado, apavorado, com medo, declarou: este é o Filho de Deus. É esta verdade, querido, nesta semana, que devemos procurar nos envolver e nos aconchegar dentro, meus queridos, desta verdade. A Semana Santa. A semana que devemos viver intensamente. É o próprio Deus que se revela para nós. E hoje, queridos, nós temos no Evangelho justamente essa verdade. Os amigos de Jesus dão um jantar para ele. Todos eles sabem o que vai acontecer com Jesus. Todos eles sabem a determinação de Jesus de ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar para a salvação dos homens. Fazem uma festa. E as palavras de Jesus: pobres sempre tereis, mas a mim nem sempre tereis. E é verdade, queridos. Pobres nós temos. Mas o que vale mais? Os pobres ou Deus? É claro que é Deus, queridos. É claro que vale mais ter Deus no coração. Nesta semana devemos fazer a escolha. Ou nós vamos para as praias, vamos para os lugares para descansar. Pobres vocês terão, estão tendo, quando fazemos as escolhas. É justamente ao contrário. Esta semana devemos amar, procurar, nos envolver, nos aconchegar, nos refugiar em Jesus. Encher a nossa casa, queridos, de adoração, de oração, de intimidade com Deus.
Devemos não encher as bolsas, meus queridos, não nos preocupar, como fez e faz os ladrões na pessoa simbolizada em Judas Iscariotes, pensando na bolsa, para o seu próprio bem, para o seu próprio ego. Devemos encher a casa do nosso coração de vida em Deus, na igreja, na oração, na Eucaristia, nas confissões, na fé. Procuremos, queridos, nesta semana, esquecer a bolsa que está cheia, meus queridos. Mas a casa não está cheia de oração. É só olhar o que vai acontecer neste final de semana. Muitos vão procurar lugares longe de Deus, em seu próprio benefício, para atender o seu próprio coração. É essa a mensagem de Deus para nós, queridos. A festa, uma despedida. Porém, queridos, no domingo da Páscoa, da ressurreição do Senhor, nós o teremos em toda a sua plenitude de amor, de um Deus que ama e que vem para nós. Um Deus que não se esmorece, que não fraqueja, mesmo na sua fragilidade humana, Ele está determinado a fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Salvar, resgatar e dar a vida em plenitude a todos os homens. Sintamos a alegria, queridos, de estarmos aqui. Procuremos entrar dentro da casa de Deus e rezar também por esses nossos irmãos que vão se defrontar com a verdade de Deus. Ele era e é verdadeiramente o Filho de Deus. Não deixemos que Judas tome conta da nossa vida, o poder deste mundo. Não façamos a escolha, queridos, como no Evangelho de ontem, os homens escolheram Barrabás. Nós escolhemos Jesus, mesmo com todas as suas consequências que este caminho pode nos trazer. O sacrifício, o amor, o desapego, o sofrimento. Para se chegar na cruz, todos devem passar pela mesma cruz que Jesus, o primogênito, abriu para nós. A porta da vida com Deus. A porta no qual os filhos se alegrarão eternamente na presença de Deus. Que nesta manhã, queridos irmãos e irmãs, vocês que vieram e você que participa também através da Rede de Comunicação Nazaré e a Rádio Web, sejam, meus queridos, como Maria. Dê o que tem de mais valioso
aos pés de Jesus, a oração, a fé, o testemunho e a luz que todos nós somos pelo batismo. Sejamos colaboradores de Jesus nesta obra, no qual muitos homens permanecem cegos e permanecerão cegos se nós não o ajudarmos também com a nossa fé e o nosso amor. Se lancem, meus queridos, nos braços de Deus. Vivam esta semana com toda a força da vossa fé e do vosso coração.